Você está vendo aí a segunda página do grid de largada. Vamos repetir aqui. Aproveitar aí essa prancheta, vamos repetir o grid de largada para você daqui a pouco. A primeira das 44 do Grande Prêmio da Bélgica, Spa-Francorchamps. Charles Whiting, que é o diretor de prova, ele garante que não chove mais. O homem do tempo, Charles Whiting, ele garante que não chove mais. Quero saber se ele entende tanto assim de meteorologia na Bélgica. Ao que me consta, ele entende de Grande Prêmio, da largada, controlar a corrida. Veja só, a temperatura 18 graus da pista, a temperatura 17 graus, 92% de umidade relativa do ar, o que torna mais difícil ainda secar essa pista mesmo não estando chovendo. A pole position é do Montoya, ao lado dele Kimi Raikkonen, as McLaren na primeira fila. A segunda fila tem Fisichella Fisichella perdeu 10 posições. A segunda fila tem Trulli da Toyota e Alonso da Renault. Depois Ralf Schumacher e Michael Schumacher, Toyota e Ferrari. Depois Felipe Massa e Jason Button. Você vai acompanhando aí. Sauber e BAR. Depois Mark Webber e Sato, Williams e BAR. Vamos lá para a segunda página. A segunda página atrás. Na sexta fila, David Coulthard e Rubens Barrichello, RBR e Ferrari. Fisichella e Villeneuve, Renault e Sauber. Antônio Pisonia e Klien, Williams e RBR. Durmos e Albers, as duas Minardes. E as duas Jordans fechando a fila, Monteiro e Karthikeyan. Vejam só, os carros têm a obrigação, corrida com característica de chuva, fica ali piscando ali atrás a luz de alerta da chuva. Os carros, a informação é que eles estão com pneus para intermediários, já que não está chovendo no momento. A posição do campeonato, Alonso tem 103 pontos, o Raikkonen 76, o Schumacher 55, o Montoya tem 50, mas o que interessa são os 103 pontos do Alonso e os 76 pontos do Raikkonen. Aí vão eles para a volta de apresentação, de aquecimento dos pneus. Reginaldo Leme, a sua expectativa? Você apostaria que o campeonato acaba ou a McLaren traz a decisão para o Brasil? Bom dia, amigo da Globo. Em primeiro lugar, aposto que a McLaren traz a decisão para o Brasil. Na minha opinião, Kimi Raikkonen e Juan Pablo Montoya, eu acho que a McLaren deveria fazer essa inversão de posições na primeira volta, para ficar livre de qualquer acusação aí de jogo de equipe. É um jogo de equipe, mas aí é válido. Na primeira volta, quando todo mundo está disputando posição, vai depender muito a corrida, a estratégia, vai depender muito de quanto tempo demorar para a pista secar sem a presença do sol. Isso atrasa um pouquinho, mas vai secar, como brilho. E aí tudo vai depender da estratégia de cada piloto. Eu acho que a McLaren pode estar, já disse o Burti ontem, pode estar mais pesada que os outros. Luciano Burti, aí vem eles na parte de descida, vê que tem spray ainda, a água sai. Demora realmente para secar muito a pista aí. A chuva parou já há 2 horas, mas demora muito para secar a pista. 92% de umidade. É um momento em que se dirige muito mais com a cabeça do que com os pés, né, Burti? Bom dia a todos. A pista está realmente mais molhada do que eu esperava. Olhando os carros no grid, não dava a impressão de ter tanta água assim na pista. Então, é fundamental que o piloto, como você disse, pilote o carro mais com a cabeça do que com os pés, porque se você tentar forçar demais o ritmo, principalmente numa pista como Spa, que é uma pista de alta velocidade, é muito fácil você cometer um erro e causar um acidente. Falando até sobre isso, eu lembro que no ano passado, de tantos acidentes que aconteceram nessa pista, houveram 3 safety cars durante a prova. Então isso também é uma característica que as equipes consideram na hora de escolher a estratégia de parada de boxe. Aí vem ele se aproximando pro grid. As duas Minardes vão largar do box. Você viu o Albers e o Durmos. Então não vai existir aí a penúltima fila. Aí vem eles já se aproximando da chicane da Bus Stop. Você vê a Minardi posicionada ali no box. Quem determina o ritmo desta volta de apresentação? Vamos lá, informação de Pedro Bassan. Só notando que a Minardi está com pneu de chuva pesada. É a única equipe com pneu de chuva, porque todos os outros pilotos no grid com pneu intermediário. Aí a informação do Pedro Bassan, quer dizer, está apostando na chuva, Minardi. O dono da Minardi não acredita na capacidade
do Charles White de entender de chuva. Então tá apostando na chuva. Estão arriscando, claro, né? Veja só, o duro é essa primeira curva direita. Nessa corrida já é complicada a largada com essa curva tão fechada à direita a Surse. Muitas vezes esse grande prêmio teve várias largadas. O campeonato pode até ser decidido, começar a se decidir realmente aí, nessa curva, com chuva. Essa arrancada forte, a freada que tem que existir ali. Os últimos carros, as últimas filas na curva. Aí o Charles White vai acionar as luzes vermelhas. Vamos subir o ronco dos motores. A primeira, vamos para a segunda, para a terceira, quando elas se apagarem. Vamos para a largada, a primeira das 44 voltas. A McLaren na primeira fila, luz vermelha. Vamos para a largada. Montoya larga, Raikkonen tenta confirmar ali a posição. Vem por dentro o Trulli para conquistar a segunda posição. Eles vão para o mergulho da Eau Rouge. Consegue recuperar a posição o Raikkonen. Tudo tranquilo, todo mundo com calma para passar ali a Surse. Aí você vai vendo o Alonso atacando, o Felipe Massa largou bem posicionado, o Massa que largou na 7ª posição, a melhor posição de largada dele, e ninguém enxerga nada, amigo. Na subida depois do mergulho da Eau Rouge, na subida para a primeira curva, você vê que todo mundo se espalha, a reta é larga e os carros se espalham, cada um procurando enxergar alguma coisa. Essa é a ideia geral. Cada um procurando enxergar alguma coisa. Montoya é o primeiro, Raikkonen é o segundo, Alonso é o terceiro, Trulli é o quarto, Ralf Schumacher é o quinto, Schumacher, Sato, Massa. Essas são as primeiras posições. E o Schumacher se livrou do Ralf e vai para cima do Alonso. O Felipe Massa vem na 8ª posição, Rubens Barrichello é o 12º e Pisoni é o 16º. Aí essa imagem diferente, as luzes piscando na chuva. Eles fizeram a primeira parte do carrossel da descida. Vão se encaminhar para Blanchimont, curva de altíssima velocidade, para depois chegar à freada da Bus Stop. Aí sim para completar a primeira volta. O Schumacher está leve demais. A expectativa é que ele seja o primeiro a parar. Aí você vê o Ralf. O Alonso perdeu as posições. E o Schumacher já tenta ali o ataque. Montoya é o primeiro, Raikkonen é o segundo, Trulli é o terceiro. Na verdade o ataque do Schumacher é em relação ao Alonso, porque o Alonso tentou atacar o Trulli e não conseguiu. Teve confusão ali atrás onde estava o Felipe Massa. Veja ali onde estava o Felipe Massa na entrada da Bus Stop. Ele se deu bem por ali, pelo menos evitou a batida. Vai tentar a ultrapassagem em cima do Ralf. Ameaçou por dentro, as duas BARs. Veja lá, Jenson Button e Takuma Sato, os dois é que se espremeram ali na entrada da Bus Stop. Montoya é o primeiro, Raikkonen é o segundo, Trulli é o terceiro, Alonso é o quarto, Schumacher é o quinto, Sato é o sexto, Jenson Button é o sétimo, Schumacher é o oitavo, Felipe Massa é o nono. O Sato é que veio atacando todo mundo ali na chuva. Rubens Barrichello é o 14º, perdeu 2 posições. Antônio Pisoni é o 15º colocado, a primeira volta está completada. Todo mundo com muito cuidado. Agora fica evidente que o Schumacher está muito leve. O Barrichello avisou ontem no treino: eu vou com tanque pesado, o Schumacher vai arriscar. Está muito leve o Schumacher, é capaz de parar aí. Quer dizer, a ideia seria parar lá pela 11ª volta, alguma coisa assim. Mas agora com chuva, muda um pouquinho essa estratégia. E vamos ver que horas eles serão obrigados a parar para a primeira troca de pneus. A hora que a pista começar a secar. Olha o Trulli aí. O Trulli botando pressão ali em cima do Mark Webber. Essa luta vale pela 10ª posição. Primeira volta completada, nenhum acidente. Já é lucro para a corrida. Todo mundo com muita cautela. E vamos ver agora, na estratégia de cada um, o que acontece. Nesse momento, o campeonato está vindo aqui para Interlagos daqui a 2 semanas. Fisichella sempre para cima do Mark Webber. Sempre para cima do Mark Webber. Agora vai. Agora vai. Não há como evitar. Linda a ultrapassagem, aliás, do Fisichella. Linda manobra de ultrapassagem do Fisichella em cima do Mark Webber. Reginaldo Leme. Burt. Uma primeira volta tranquila. Todo mundo com muito juízo. E as McLaren já sumindo na frente. Como se esperava, as McLaren sumindo. E o Montoya mais na frente, acelerando mais que o Raikkonen, quando poderiam até já ter invertido. Então o Raikkonen está fazendo uma corrida mais segura e o Montoya, quem sabe,
previsto para parar 2 voltas antes do que o Raikkonen, então ele vai acelerar. E aí a troca de posição seria no pit stop. Murt, a gente tem a informação, por exemplo, de que os carros da Toyota, principalmente o Trulli, que está ali na 3ª posição, Antônio Pizzoni consegue a ultrapassagem em cima do Barrichello, vai para 14º, Rubens Barrichello 15º. Barrichello deve ser o carro mais pesado da pista. Ele deve ser o carro mais pesado da pista. Não sei se é bom. Se a pista permanecer molhada até a hora em que eles tiverem que parar para reabastecimento, é bom. Se ela seca antes, na hora que se para reabastecimento, muda-se a estratégia. Então vamos ver o que vai acontecer com o Rubinho, porque ele está muito pesado mesmo, agora tem a 15ª posição. Mas a informação de que o Trulli, por exemplo, pararia pela 12ª volta. Não só o Trulli, mas os carros da Renault também, Alonso e Fisichella. Mesma coisa acontecendo com o Felipe Massa, com o Schumacher, seriam os que parariam primeiro. A McLaren faz uma corrida à parte. O que a chuva pode mudar essa estratégia? Quem se dá bem e quem se dá mal? Olha, eu acho que no caso da pista permanecer molhada, quem leva mais vantagem é quem se preparou, quem fez uma classificação pensando numa corrida com pista molhada. Nesse caso, eu diria que o Schumacher, ele não só largou mais leve, mas também já largou com mais pressão aerodinâmica no carro. A gente viu ontem que ele era muito rápido no segundo setor, que é o setor onde você tem mais curvas, mas não era tão rápido no setor de alta velocidade no primeiro e no terceiro, que são as retas. Já com uma ação pensando na pista. Então, a pista permanecendo assim é uma vantagem a ele. Além disso, tanto a Toyota quanto a Sauber usaram os pneus moles da Michelin, que eram pneus que eram por volta de 1 segundo mais rápido, porém não tinha uma constância, não tinha uma durabilidade muito boa. Então, caso a pista seque, a Sauber e a Toyota vão ser prejudicadas nesse sentido. O que pode mudar também durante a estratégia é justamente quem largou mais pesado, se parar no momento certo de fazer a troca de pneu e reabastecimento é boa coisa, se não, quem largou mais leve leva vantagem. Aí nós temos 3 de 44 voltas completadas. Você está vendo aí o Felipe Massa, atrás dele o David Coulthard e o carro que mais ataca, quem mais dá show no momento, quem mais aparece atacando os adversários é o Fisichella. Ele já saiu do Clear, já saiu do Weber, já conseguiu ultrapassagem em cima dos dois e está ali em cima agora do David Coulthard. E o Felipe Massa em nono está logo à frente deles. O Montoya nesse momento tem 7 décimos de vantagem para Raikkonen, só que ele já leva o Raikkonen 3,7 de vantagem para o Trulli. Do primeiro para o terceiro, do Montoya para o Trulli, que é o terceiro, 4,5 segundos em apenas 3 voltas. O Raikkonen errou ali. É a segunda vez que eu vejo o Raikkonen abrir demais uma curva. Mas abriu demais. Abriu demais ou é um traçado diferenciado? Abriu demais ou sai da borracha da pista? Eu aprendi que o traçado normal, a mistura da borracha com a água faz um mal. Fica difícil para o piloto ficar em cima dela, então ele sai do traçado normal. Geralmente na chuva você tem de evitar a borracha, porque realmente no traçado ideal a borracha faz com que você escorregue mais ainda sobre piso molhado. Mas ali atrás pareceu que o Raikkonen forçou um pouquinho a entrada e acabou errando. Deu uma escapadinha, deu embarrigada. Exato. Mas você tem razão, Galvão, não é uma mistura boa. Tanto que até a pintura das zebras na chuva fica muito mais escorregadia, que é uma pintura emborrachada. Pior que a pintura é a faixa branca, né? Em cima da faixa. Não bote o pé na faixa branca. Eu estou incluindo tudo. Galvão, Vamos lá, Bassan. a escolha da Minardi, a aposta da Minardi se mostrou completamente errada, né? Eles estão 8 segundos mais lentos do que a Jordan, o que é desproporcional até para a Minardi. E aproveitando para informar que a equipe, depois de 20 anos, vai acabar, foi vendida para a RBR. Vai ser a RBR2 para usar pilotos novos e lançar pilotos novos na Fórmula 1. Eles têm vários pilotos sob contrato. O primeiro deve ser o americano, o Scott Speed. Para lá pode até, de repente, para lá pode ir o Vitor Antônio, que já hoje perdeu o confronto direto com o Clean. Quando começou o ano não existia uma definição de quem seria o segundo piloto da RBR. Então pode até ser o Vitor Antônio junto com o Speed. Aí você vai vendo o Sato, Jason Button, Ralph, Felipe Massa e olha o Fisichella, olha o Fisichella para cima do Coulthard. Quem ataca realmente nesse momento é o Fisichella. Fisichella ocupa a 11ª posição, tem mais carro. Na chuva, quanto mais equilibrado o carro, melhor o piloto se dá. E numa pista que já é altamente seletiva, que favorece o talento. Não é à toa que Ayrton Senna ganhou 5 corridas nessa pista.
E o Schumacher ganhou 6 corridas nessa pista. É uma pista onde realmente o talento faz uma imensa diferença, mais do que em outras pistas, pela característica das subidas, das descidas, principalmente as curvas de alta, as curvas como a Blanchimont, curvas de altíssima velocidade, o mergulho da Rouge, se bem que aí hoje está todo mundo fazendo de pé embaixo ali, você vai vendo o Albert voltando, já não deu certo, ele já parou para trocar pneu. Já botou intermediário. Mas o talento é realmente favorecido nessa pista, por isso, repito, o Ayrton Senna ganhou 5 vezes e o Schumacher ganhou 6 vezes. Eu acho que não precisa falar mais nada para explicar o quanto essa pista favorece a quem tem mais talento. E olha o Fisichella como vai para cima do Coulthard. Atacando muito o Fisichella, o Felipe Massa vai se sustentando ali numa posição intermediária, não está sendo atacado. Deu uma travadinha, deu uma saidinha ali o Coulthard. Você vê que o Massa não está tão próximo do Ralf Schumacher que está à frente dele e não permite o ataque do Coulthard que vem atrás, até porque o Coulthard está muito mais preocupado em se defender do ataque do Fisichella. Ao contrário, o Ralf Schumacher está partindo para cima do Jenson Button. E o Fisichella quer... não gosta desse negócio de descer lado a lado na Rouge. Ele conseguiu fazer a ultrapassagem antes. Aí no mergulho da Rouge, quando a força da gravidade é muito forte, com chuva não dá para fazer cravado, né? Mas nos treinos ontem no seco, flat out, pé embaixo. Tá com a boca seca ali o Flávio Briatore. Claro. Tá angustiado com a possibilidade do título aparecer já hoje. Eu vejo essa corrida como eu dividiria ela em duas. Eu acho que a segunda parte dela vai ter muito mais ataque, muito mais ultrapassagens ou tentativa de ultrapassagens. Agora quem tem que ultrapassar de qualquer forma é o Fisichella, que ele largou 10 posições atrás por ter trocado de motor e tem mais carro para estar lá na frente. Então é o único que está realmente atacando para fazer passagem. Agora o Ralf também tá. O Ralf está numa briga aí desde o início da corrida e que ele está sabendo que tem mais carro também para passar nesse momento a BAR. Quer dizer, tem mais carro e deve estar mais leve. Então parece ter a obrigação de passar. Ele está naquela lista, pelo menos, daqueles que estariam mais leves, os 2 carros da Toyota. A Toyota adora largar leve, que é para também fazer a mídia dela ali, aparecer na frente da corrida no princípio. Ela adora largar leve. Nesse sentido aí é pau a pau, porque a BAR também já fez isso várias vezes. Mas o Ralf é uma pista dele, sem dúvida nenhuma. Aí o ataque do Ralf para cima do Jenson Button. Montoya completa a volta de número 6. Ele já leva 1.030 de vantagem para Raikkonen, mas já aumenta para 5.4. Vamos ver os tempos aqui, olha só. O Montoya está virando um 57,59. O Raikkonen está virando um... Nessa ele foi até mais rápido. Acabou agora, diminui um pouquinho a diferença, 1 segundo cravado. Não está mais valendo isso que vocês estão vendo aí não. Isso que a Fórmula 1 Management, a empresa que dirige a Fórmula 1, está mostrando ali, já não está valendo. Isso aí é replay. É aquela ultrapassagem do Fisichella para cima do Coulthard. Nessa volta o Montoya virou um 57,59, o Raikkonen virou um 57,34, o Trulli virou um 57,36. Foi mais lento do que os outros dois, o Montoya. Já está 1,5 segundos mais lento do que a melhor volta da corrida, que é do Montoya, 1,56,0. Vamos ver lá o Felipe Massa. Felipe Massa está virando um 59,3. O Schumacher está à frente dele, um 58,9. Rubens Barrichello tem a 15ª posição atrás do Pisoni. O Pisoni virou um 59,1. Rubens Barrichello virou um 59,8. Fora os 2 carros da Minardi e da Jordan, o Rubinho só está à frente do Villeneuve da Sauber. Deve estar pesadíssimo realmente o Rubinho, pelo que ele disse ontem na entrevista e pelo que ele deve ter conversado com o Burt. Ele está muito pesado, né, Luciano? O Rubinho largou, como tinha uma falta de desempenho devido na verdade, aos pneus, ao carro que não tem se comportado bem, eles optaram por largar mais pesado para fazer 2 paradas, apostando em uma melhor estratégia para a corrida. Então acho que o Rubinho fez a escolha certa, principalmente se a pista estivesse seca, mas agora com a pista molhada isso complica um pouco mais. E você vê que a pista já está secando, os pilotos já estão saindo do traçado ideal, buscando mais água na reta, por exemplo, para resfriar os pneus e abaixar a pressão deles, porque quando você começa a andar com um pneu intermediário em pista seca, a pressão sobe muito e você perde totalmente a aderência. Além de ir deteriorando o pneu. Você vai destruindo o pneu. Quando é pneu de chuva, então, aí sim, quando você vê que quando é de chuva, quando começa a secar, o piloto sai do trilho na reta e vai para a água, joga aquela água para cima e esfria o pneu para evitar isso, para evitar que a pressão suba e que ele vá desmanchando, vá
se despedaçando, vamos falar de uma forma mais popular assim. E um detalhe também, Galvão, uma coisa que eu tenho reparado, é sempre que a gente via a pista molhada, era sempre um passeio da Ferrari e da Bridgestone em relação aos rivais. E você vê já que isso não acontece mais. A Michelin tem melhorado bastante também na pista molhada e a Ferrari já não consegue levar a vantagem que levava antigamente. O Ralf Schumacher já é o 7º, passou o Jenson Button. Finalmente conseguiu passar e eu temia por ali um acidente dos dois. Veja só, aí tá o Ralf. Aí você vê ali atrás o Jenson Button. E vem o Fisichella. E o Fisichella já vem ali, hein? Fisichella já passou o Felipe Massa. Fisichella já ultrapassou o Felipe Massa, tá com muita cautela. O Felipe, eu esperava o Felipe mais agressivo na corrida com esse tipo de pista e com pouco peso e por ter escolhido os pneus. Ontem ele tinha feito a escolha dos pneus macios, mas o Felipe Massa ali, veja ali, ele está atrás do Fisichella. Aí a equipe Toyota acompanhando atentamente. Ela tem o Trulli na 3ª posição e tem neste momento o Ralf Schumacher na 7ª posição. Felipe Massa é o 10º, Antônio Pisoni é o 14º, Rubens Barrichello é o 15º, Montoya vira um 57,4, Raikkonen um 57,3, Trulli um 57,6, Alonso, que é o 4º, um 58,6. O Alonso nesse momento, vamos falar não em relação ao líder, em relação ao Raikkonen, que é o 2º. O Alonso neste momento, ele está 10,9 atrás do Raikkonen. Tem que fazer 4 pontos mais que o Raikkonen. Está fazendo 4 pontos menos que o Raikkonen. E está 10,9 atrás do Raikkonen. Vá se preparando aí. Daqui a 2 semanas, Grande Prêmio do Brasil. Dia 25 de setembro, Interlagos. Vai estar lotado. E você que gosta de velocidade vai curtir ao vivo na Globo, no Brasil inteiro. A decisão, tomara que seja, né? A decisão para valer do campeonato de 2005. Do jeito que tá, vem pro Brasil. Nesse momento o Raikkonen está ali fazendo 8 pontos. E vai fazendo 5 pontos. O Alonso são 3 pontos que ele está diminuindo nesse momento. E veja que o Raikkonen já vai se aproximando um pouquinho de Montoya. Ele vai ali comboiando o Montoya. Não tem problema, não tem nenhuma necessidade agora de fazer essa alteração. Essa alteração pode ser feita no box, na hora do reabastecimento, para não ter problema nenhum. Se eu conheço o Ron Dennis e a McLaren, ele pode muito bem fazer essa alteração no box. Bota um segundo de combustível mais no outro do que no carro do Raikkonen. Ninguém pode falar nada, ninguém pode reclamar nada. Globo, a gente se vê por aqui. Novo Chevrolet Celta 1.0 Flex Power. São 8 voltas completadas no total de 44 voltas. Grande Prêmio da Bélgica, circuito de Spa-Francorchamps, que já é um circuito diferenciado. Ainda mais com a pista molhada assim, mas vai secando realmente a pista. Agora veja o que demora para secar. 92% de umidade relativa do ar, sem sol, tempo fechado. E por mais que o Charles White garanta que não vai chover, ninguém pode garantir isso. Veja lá como o Raikkonen vem bem mais próximo. 1,57,7 a volta do Montoya, 1,57,3 a volta do Raikkonen. Vai ficando mais à vontade na pista, vai se aproximando. E aí também uma ultrapassagem seria natural. Aí não teria problema nenhum, Reginaldo. Do jeito que ele vai agora mostrando que está se aproximando, bota de lado, passa e vai embora. É natural, claro, ninguém pode dizer nada. E principalmente uma ultrapassagem numa reta ou numa tomada de curva a seguir de uma reta, como é o caso dessa aí, agora nessa chicane. Aí que ele deve fazer a ultrapassagem. Eu queria chamar a atenção para o trem de corrida do Ralf Schumacher, que já tem a 3ª melhor volta da corrida. O Ralf está andando muito rápido e prova que realmente está leve, como disse o Galvão. O Montoya virando um 57,7, o Raikkonen um 57,3, o Trulli um 57,7, o mesmo tempo do Montoya. Agora o Alonso andou mais rápido, um 57,6. Os brasileiros, Felipe Massa fez a última volta em 1,58,7. O Pisonia em 1,59,2. E Rubens Barrichello em 1,58,9. A melhor volta de Barrichello até aqui. 1,58,9 é a melhor volta de Rubinho. A melhor volta dele na corrida. Vai começando a diminuir um pouquinho o peso. Ele vai começando a poder andar um pouquinho mais. E a pista também vai melhorando. E aí você está vendo o Alonso e o Schumacher atrás dele.
o Schumacher, vamos ver, 1:57.4. Nessa última volta, a volta número 9, ele foi o segundo mais rápido. O mais rápido foi o Raikkonen com 57.3 e o Schumacher virou 1:57.4. Eles estão na volta de número 10, pode até já estar para parar. Faz diferença do que, Burt? Uma volta, 2 voltas, o fato de estar chovendo, se ele tinha uma previsão para 11, para na 12ª, dá uma volta, alguma coisa assim, porque gasta-se um pouco menos de combustível com a pista não encharcada, mas molhada como está aí? Na pista seca, o consumo de combustível por volta é calculado em quilo, né? Então eram 3,8 quilos por volta. Com a pista molhada, esse consumo deve cair para 3,5 kg. Então, você deve ter, como a volta de Spa é muito longa, acho que no máximo uma volta de diferença entre a pista seca e a pista molhada. Ralf Schumacher no box confirmando, a Toyota largou leve, Schumacher é o primeiro a parar. Ralf Schumacher para nos boxes, ele vinha muito forte, vinha atacando realmente, passou o Jenson Button. Então Montoya é o primeiro, Raikkonen é o segundo, Trulli é o terceiro, Alonso é o quarto, Schumacher é o quinto, Sato é o sexto. Fisichella é o sétimo, Jenson Button o oitavo, Felipe Massa passa para a 9ª posição. Fisichella. E forte. Fisichella e forte, hein? Mas tá bem, vai sair do carro, bateu no cinto. É o Rouge. Amigo, essa curva tem um nome, chama-se O Rouge. Mergulhou, vai subir. No momento em que o carro termina a descida, vamos ter safety car. Na hora que ela termina a descida e vai começar a subida, é o momento máximo da força da gravidade. Com a pista, digamos assim, melada, do jeito que está. Balançou um pouco, já foi. E aí já foi, olha só. Ele pisou na faixa branca. No momento em que ele terminou a descida e começou a subida, ele pisou na faixa branca. E aí o carro atravessou e não tem jeito. Não há capacidade humana que segure um carro nessa pista, nesse ponto, nessas condições. Bateu forte, mas funcionou muito bem. Funcionou muito bem a barreira de pneus. Tanto que ele saiu bem do carro, agora aproveitou, hein? Ontem mesmo a gente lembrou de 2 graves acidentes que aconteceram aí com a BAR, na época em que corriam Villeneuve e o Zonta nesse mesmo lugar, e por sorte tem um acostamento ali naquele ponto. Agora vai todo mundo pro box, ó. Quem corta a chicane por ali já é o caminho para ir pro box. Vai todo mundo pro box e vai todo mundo trocar os pneus. Você viu um detalhe interessante, o Raikkonen está indo muito lento de propósito para dar tempo do Montoya fazer a troca dele e ele chegar a tempo de fazer a troca sem ser prejudicado. Muito inteligente da McLaren essa atitude. A McLaren agiu certinho. Por quê? No momento em que o Montoya vai pro... Tá todo mundo indo pro box. Todo mundo indo pro box. Quem não for pro box agora é porque não consegue fazer aqui o jogo que fez a McLaren. Falta o pneu intermediário, em todos eles. Troca-se o pneu, mas tá todo mundo com o pneu intermediário, a pista tá molhada. Veja que vem todo mundo pro box, a não ser quem não consiga fazer o trabalho que fez a McLaren. Então, explicando, o Montoya é o primeiro, ele vai pro box. Quem passa a determinar o ritmo com o safety car? Pneu slick. Pneu seco ali, hein? Marco Webber, pneu para pista seca. Marco Webber, pneu para pista seca. Felipe Massa vai montando, eu queria ver o pneu do Felipe Massa agora. Acho que é seco também. Nós estamos vendo todo mundo que está entrando, todo mundo que está saindo aí. E agora vamos então tentar ver os pneus ali, né? Aí o Fisichella, felizmente tudo bem com ele. Então eu estava explicando que o Montoya entrou. Quem passa a determinar o ritmo atrás do safety car? Quem passa a ser o primeiro ali? O Raikkonen. Então ele veio quase parando para dar tempo da McLaren trocar os pneus e ele entrar a seguir. Algumas equipes não puderam fazer isso, vão ter que esperar uma outra volta para fazer a troca de pneus. Se fosse uma pista normal, Galvão, de 4 ou 5 quilômetros, não precisaria isso. Mas uma pista extensa como essa faria com que o Montoya perderia muito tempo se o Raikkonen não tomasse essa decisão, ou o contrário. Isso aí, o Fisichella antes de bater já tinha errado. Ele tinha acabado de passar o Button. Olha só como ele... Veja, foi isso mesmo, Burt? Você vê que ele passa ali na faixa branca, meio com a roda na zebra, e aí perde o carro. Parece que sim, o carro... geralmente quando você perde o controle na curva, o Rouge é na saída dela.
Como ele perdeu no meio da curva, na perna, assim que ele começou a virar para a direita, ele deve realmente ter tocado a linha branca e com isso perdeu a aderência. Mas tocou depois, viu? Ele rodou antes de tocar a linha branca. Vamos tentar ver de novo, vamos botar a imagem outra vez. Talvez tivesse algum problema de equilíbrio, porque você viu que ele já errou na Blanchimand e pode ser que ele tenha gera algum problema. Que gera curva de alta também. Exatamente. O Reginaldo está dizendo aquela saída dele na Blanchimand foi antes. No mergulho do Rouge, fiquei com a impressão de que ele passa, no momento em que ele passa ali em cima da faixa branca, é que o carro começa a sair de lado. Depois que ele passa na linha branca é que o carro sai de lado. E aí perdeu o carro e foi embora. Bom, o que importa é que está tudo bem com o Fisichella. Ele tinha que andar mais rápido, né? Ele era o carro bom que largou atrás. Tanto que ele tinha acabado de superar o Button. Com a parada do Ralf Schumacher no box, ele tinha ido para sétimo. São 11 voltas completadas, já relargada. Globo, a gente se vê por aqui. Real Universitário, para sempre um parceirão. Você vê que os acidentes têm um lado positivo também. Você pode ver que, devido, como o Reginaldo falou, 2 acidentes muito fortes na Eau Rouge, a FIA sempre melhora a área de escape, melhora a proteção com pneus. Então, quando você vem ter um acidente como esse, os carros têm mais segurança. Como é o caso da Blanchimand, depois do meu acidente em 2001, eles recuaram bastante a área de escape e tem muito mais segurança aos pilotos. Vamos reposicionando atrás do safety car, que a situação agora é a seguinte. Claro, você para, você muda as posições. Também é pneu intermediário também. O Sato está parando só agora. O Pisoni parou lá de novo, hein? Mas não trocou ali não. Parece que o Sato estava de pneu para pista seca, viu que não ia funcionar e voltou e botou o intermediário. Talvez tenha sido o mesmo com o Pisoni. Aí como ficou o carro do Fisichella. Já nós vamos ter a relargada. O Montoya é o primeiro. O segundo é o Villeneuve. Porque não parou. Foi o único que não parou. Tá arriscando tudo o Villeneuve. Não parou. É o segundo colocado nesse momento. Olha, o safety car vai sair nessa volta. O terceiro é o Ralf Schumacher. O quarto é o Raikkonen. O quinto é o Alonso. E os dois estão perto agora. Veja como o safety car acabou favorecendo o Alonso. O Raikkonen é o quarto, o Alonso é o quinto. O Trulli é o sexto e o Felipe Massa é o sétimo. Se deu bem o Felipe. Ganhou aí 2 posições em relação aonde estava e mais a do Villeneuve, que vai ter que parar o Villeneuve, porque o Villeneuve não fez nenhuma parada, está na segunda posição. Olha aí a confirmação. Montoya, Villeneuve, Ralf Schumacher, Raikkonen, Alonso, Trulli, Massa, e quem ganhou mesmo foi o Rubinho, que foi para a 8ª posição. São lá de trás da 15ª posição e veio para a 8ª posição Rubens Barrichello. O 9º é o Thiago Monteiro, o 10º Schumacher caiu para a 10ª posição. Bom, vamos lá, Bassan. Muita gente fez 2 pitstops agora. Aconteceu isso com a Williams, porque na primeira pitstop arriscou pneu para pista seca, mas ainda não dá. O Pisonia também botou pneu para pista seca, teve que voltar e demorou muito, porque a Williams não estava preparada com os pneus intermediários para ele. Schumacher também, Sato também, todos fizeram essa escolha errada para pneu de pista seca e tiveram de voltar. O Schumacher viu, sentiu também, voltou, mesma coisa com o Sato, tanto que o Schumacher está na 10ª posição. Agora veja uma coisa. Veja só uma coisa. A pista vai secar se não chover. Então vai ter mais uma outra mudança no andamento da corrida. Porque a pista, Reginaldo, a tendência é que ela seque. Aqueles que arriscaram o pneu para seco viram que não dava. Que a pista está escorregadia, mas mais um pouco ela vai secar. Tem uma hora que vai dar. Mas olha, imagine como está a pista, porque eles tentariam de todo jeito arriscar um pouquinho mais, arriscar mais 4 ou 5 voltas para ver que secava. Mas é que não dava mesmo. E quem se deu mal nessa história foi o Pisonia, como disse o Bassan, e eu digo mais, ele chegou a perder 56 segundos no box. Vamos lá, vamos para a relargada. O safety car já foi para os boxes, está valendo. Tem que ficar de olho ali, principalmente no Raikkonen e no Alonso. Tem Minardi colocadas ali entre eles, que não estão posicionadas ali na frente. Aí o Montoya, que é o primeiro. Abre a volta de número 13. Ó, o Villeneuve em segundo, o Ralf Schumacher
Abriu o Villeneuve, quase bateu com o Alonso, quase que ele se toca com o Alonso. Quando ele espalhou na Surse, que voltou, quase se tocou com o Alonso. O Ralf tá ali. Já é o segundo colocado, o Ralf. Opa! Schumacher. Schumacher batendo ali com Sato. Schumacher e Sato na Surse. Já tá boa a coisa não. Começa a pensar no ano que vem mesmo, que a coisa tá feia. E o Rubens Barrichello, o Schumacher vai conversar com o Sato. Deve ter falado para ele: você é maluco? É o mínimo que ele deve ter falado pro Sato. Você é maluco? Pelo jeito que estão os carros, ele deve ter tocado a traseira do Schumacher. Vamos ver. Olha lá. Sem dúvida nenhuma. Alguém precisa explicar pro Sato que nessa curva tem um pedalzinho do centro que é para ser usado. Tem que meter o pé direito naquele pedal do meio, que é para frear. Senão ele bate nos outros. Literalmente atropelou o Schumacher. O Schumacher deu um tapa no capacete dele, o Schumacher ficou bravo. Não chegou, não pegou no capacete. Fez o gesto. Fez o gesto, exatamente. Até porque se der um tapa no capacete não acontece nada. O capacete é para proteger de uma pancada. Ele fez o gesto. Olha aí o Ralf abrindo passagem em cima da Minardi, que tem uma volta atrás. E o Alonso foi ali na balada, enroscado, que está com o Villeneuve. Esse aí que você viu é o Kimi Raikkonen. Ele conseguiu abrir espaço e o Alonso ainda está enrolado com o Villeneuve. Algumas corridas atrás, o Rubinho, que vinha para uma corrida com pretensões de vitória, disse: o meu problema para sair um pouco mais atrás vai ser o Villeneuve, porque o Villeneuve, hoje em dia, ele é uma chicane ambulante. E aí está o Alonso atrás da chicane ambulante. E o estranho é que quando eu vi o Villeneuve abrir bem aí na Surse, eu achei que ele tinha deixado a briga aí, já que estavam Raikkonen e Alonso, falei, vai deixar os dois irem tranquilos. Há quantos anos você conhece o Villeneuve? Mas ele fecha em seguida, quer dizer, eu achei que não era o Villeneuve, mas era o próprio. Aí é que o Rubinho se referia a chicane ambulante. Montoya faz a melhor volta da corrida, 1:55.988, a pista vai melhorando. Ralf Schumacher, grande corrida do Ralf Schumacher atacando, foi o primeiro a parar. Deu sorte, né? Deu sorte. O acidente do Fisichella favoreceu o Ralf, que ele tinha acabado de parar. E o acidente do Fisichella com a entrada do safety car favoreceu o Ralf. Olha como o Alonso busca espaço ali, tenta enxergar e sabe que não vai se arriscar demais atrás do Villeneuve. Isso é bom para o Kimi Raikkonen, que está na terceira posição, o Alonso está em quinto. Tá brabo o Schumacher, amigo. Tá brabo. Será que ele deu tapa mesmo ou não deu? Vamos ver, bota aí para nós. Vamos ver, se pegou. Cadê? Vamos ver. Assim, tapinha. Mas ficou bravo. Ficou muito bravo. E aí tá voltando o Sato. Que bobagem, hein, Sato? Talvez o Schumacher esteja mais bravo, na verdade, com a falta de desempenho da Ferrari, dos pneus para o piso molhado, porque ele contava muito que, caso chovesse, como aconteceu, ele estaria andando na frente. Não foi o caso. Muito bem, o Montoya é o primeiro, o Ralf Schumacher é o segundo, o Raikkonen é o terceiro, o Villeneuve é o quarto, não parou o Villeneuve. O Alonso é o quinto, Felipe Massa é o sexto colocado e Rubens Barrichello o sétimo. Os dois acabaram sendo os que ganharam mais espaço na corrida. Muito mais o Rubinho, saiu de 15º para a 8ª posição, está agora em sétimo. E o Felipe Massa saiu da 9ª posição para a 7ª, está agora em sexto. Os dois entram na zona de pontuação. Felipe Massa, que fez a melhor posição de largada dele no ano, pode até fazer o melhor resultado dele no ano, se a corrida continuar lhe favorecendo assim. E o Rubinho, que nas últimas 6 corridas marcou só 2 pontos, tem aí a oportunidade de voltar a fazer uma pontuação ou voltar a estar entre os primeiros colocados, o que seria importante, até como um presente para ele, digamos assim, já que o Fernando vem aí, o segundo filho do Rubinho, está por nascer. Antônio Pizzoni foi prejudicado, teve que fazer 2 paradas, escolheu o pneu para a pista seca, não deu certo, voltou para os pneus intermediários. O Mark Webber também fez as 2, os 2 carros da Williams. O Antônio Pizzoni tem apenas a 12ª posição. Nós vamos com 15 voltas completadas. Globo, a gente se vê por aqui. Nova Skin. Pensou novo, Nova Skin. A deixar tudo bem claro para você que gosta da Fórmula 1, que sempre nos acompanha, que acompanha o ano inteiro, está esperando para ver se a decisão sai hoje.
Aposto que ela sai, ou que ela vem para decidir no Grande Prêmio do Brasil Interlagos daqui a 2 semanas, 25 de setembro. A decisão da Fórmula 1. Tá pintando a decisão para Interlagos daqui a 2 semanas. O Montoya leva 3,6 de vantagem para o Ralf Schumacher, que leva 2,9 de vantagem para o Raikkonen, que leva 3,6 de vantagem para o Villeneuve, que leva 1,2 de vantagem para o Alonso, que leva 6,4 de vantagem para o Massa, e o Felipe Massa está 1,7 na frente do Rubinho. Rubinho vai se aproximando, o Massa virou 1,58,8. Foi mais rápido que o Rubinho nessa última volta, a diferença era de 1,4, subiu para 1,7, já que o Rubinho virou 1,59,1. Tem um rendimento melhor, já ficou claro, o carro da Sauber do que o carro da Ferrari, o que mostra que a Sauber tem motor Ferrari, uma geração anterior ao motor da Ferrari, mas a Sauber tem pneus Michelin e a Ferrari tem pneus Bridgestone. E também acho que não dá a essa altura, Reginaldo, para jogar a culpa só em cima dos pneus, não. O carro da Ferrari é ruim. Há muito tempo a gente vem dizendo isso, o carro da Ferrari é ruim, a ponto deles terem desistido totalmente de continuar desenvolvendo esse carro para pensar em 2006. Olha, Galvão, você falou agora há pouco do Pisoni em 12º, mas a entrada do safety car melhorou tanto a corrida. A gente tem até brigas aí, o Raikkonen tentando se aproximar do Ralf Schumacher, que vai acontecer daqui a pouquinho, você vê o Ralf aí, que o Pisoni, mesmo estando em 12º, em 7,6 ele estaria encostado no Mark Webber lutando por pontuação. E o Ralf Schumacher, deixa eu ver se é isso mesmo, ele continua voando. Veja só, o Montoya está andando 57,2 e o Raikkonen está andando 57,8. Entre eles, o Ralf Schumacher está andando 56,4. 56,4. E onde é que foi parar o Trulli? Sumiu do meu mapa aqui, o Trulli está na 14ª posição. Ele também arriscou e fez 2 paradas, também colocou o pneu para a pista seca, viu que não dava, fez 2 paradas e saiu do pódio para fechar a fila. Aí você vai vendo Felipe Massa e Rubens Barrichello. Felipe Massa é o 6º colocado e o Rubinho é o 7º. Rubinho virando bem mais rápido. O Massa fez uma volta ruim agora. O Massa estava andando mais rápido que o Rubinho. Você se lembra que agora há pouco eu disse que o Massa estava andando 58,7. É que o Massa agora fez uma volta em 2 minutos 836 milésimos. Deve ter dado uma escapada, porque ele fez uma volta 2 segundos acima do que vinha andando. E o Rubinho fez a volta dele normal ali, 1,59,9. A diferença de 1,4 caiu para 0,8. Vamos ver quando eles completam a volta agora. Vamos ver essa volta agora. Olha aí, o Massa já voltou à normalidade? Não, 1,59,8. Rubinho 1,59,7. A diferença entre eles está aí, 0,8. Aí tentando se aproximar lá, Rubens Barrichello, e o Montoya absoluto na frente. 1,57,4 a última volta do Montoya. Melhor volta da corrida também do Montoya, 1,55,9. Aí você vai vendo o Ron Dennis ali, acompanhando o Montoya na frente e vendo o Raikkonen ali na 3ª posição. O que não está gostando nada o Ron Dennis nesse momento é do Ralf Schumacher entre eles, e não permite ele fazer um jogo de equipe mais à frente para que o Raikkonen ganhe a corrida. E o Ralf está voando, né? Olha lá os comparativos ali do Montoya e do Ralf. A última volta, um 57,49 do Montoya e um 56,52 do Ralf Schumacher. Praticamente 1 segundo mais rápido. Vai voando o Ralf Schumacher. Aí se aproximando, olha só, já não tem mais praticamente diferença. Essa diferença de 1,9 eu dei na volta anterior. Em meia volta ele já tirou. Já tirou 1. Ele vai ali encostando e vai já brigar pela 1ª posição. É bom lembrar que o Ralf já tinha parado. Quando aconteceu o acidente do Fisichella, o Ralf Schumacher já tinha parado. Então, como em circunstâncias de pista molhada você pode, na troca dos pneus, reabastecer, o Ralf fez o trabalho antes do que fez o Montoya depois. Existe também diferença de peso de carro entre eles. Diferença ou não, o Ralf vai firme para cima do Montoya. Passaram ali o Rouge. O que você está vendo
marrom ali, aquela mancha que parece barro, é o assoalho dos carros, que é de madeira, que no momento em que eles fazem o mergulho da Eau Rouge, no momento da transferência da descida para a subida, a Força G bate o fundo do carro ali. E o piloto sente, viu? Sente direitinho quando bate o fundo do carro. Ou não sente, Burt? Sente muito a pressão que o carro recebe na Eau Rouge, de cima para baixo, é muito grande. Então o piloto sente totalmente essa pressão, principalmente na coluna. Ele acaba a corrida com muita dor nas costas. Aí vai parando o Coulthard. Vai parando o David Coulthard. O Coulthard que tinha 11ª posição. É mais um carro que vai abandonando. Schumacher, Sato e Fisichella, os 3 por acidente. O Fisichella na Eau Rouge, uma batida forte que provocou a entrada do safety car. Schumacher e Sato bateram na freada da Source, na barbeiragem do Sato. E agora, com problemas no motor, vai abandonando o David Coulthard da RBR. E aí segue firme Montoya na frente, o Schumacher. Ralf Schumacher vem logo atrás e volta aquela velha frase na Fórmula 1. Chegar é uma coisa, passar é outra. São duas coisas completamente diferentes. 18 voltas completadas, num total de 44. Aí vem eles para completar a 19ª volta, vem contornando a chicane da bus stop, da parada do ônibus. Neste circuito que utiliza a estrada, que vai de Spa para Francorchamps, que passa por várias cidades, passa por Stavelot, por exemplo, passa por Malmedy, uma região muito bonita da Bélgica, a região das Ardennes, pertinho da Alemanha, pertinho da Holanda, uma região de altíssima gastronomia. Eles se orgulham da gastronomia de lá, o que eles chamam da Cuisine Wallonne, considerada uma das melhores do mundo. E aí o Montoya segue firme na ponta e a pista segue molhada, não chove, mas a umidade, deixa eu olhar a umidade aqui, agora melhorou um pouquinho, está 90%. Começou a corrida com 92% de umidade relativa do ar, agora está em 90%. Daqui a 2 semanas o Grande Prêmio do Brasil Interlagos será o palco do show da Fórmula 1. Grande Prêmio do Brasil Interlagos, 25 de setembro, traçado diferente ali do Ralf. O Ralf já foi buscar um pouquinho de água. Ele já buscou um pouquinho de água para resfriar os pneus. Daqui a pouquinho a pista vai estar pronta para pista seca. O Ralf já está buscando água para baixar a temperatura dos pneus, evitar que a pressão suba demais e que o pneu vá se deteriorando. E ele vai para o ataque para cima do Montoya. Agora é a vez do ataque definitivo do Ralf para cima do Montoya. Neste momento a decisão vem para o Brasil. Estou apostando que a decisão, e já faz muito tempo, algumas corridas, nós estamos apostando que a decisão vem para o Brasil Interlagos. Se você vai a Interlagos, vai curtir. Se você não vai, vai se ligar na Globo. Dia 25 de setembro, o Grande Prêmio do Brasil Interlagos, o show da Fórmula 1. Olha o Montoya e o Ralf. A diferença de rendimento dos dois carros é absurda. Aí eles completam mais uma volta. Vamos fazer a Source. Aí onde bateram o Sato. Bateram não, onde o Sato bateu no Schumacher. Galvão. Um minutinho só. E agora a potência. Despeja a potência, mergulho para o Rouge. Olha o trilho, tá claro o trilho ali. Villeneuve. O Villeneuve, o único que não tinha parado. Por isso ele esteve na 2ª posição. Estava em 4º. Agora o Alonso passa a ser o 4º. Com isso o Felipe Massa vai para a 5ª posição. E o Rubinho vai para a 6ª posição. Diga, Bassan. Schumacher muito nervoso, falou sobre o acidente, disse que foi um acidente estúpido e foi perguntar, tá nervoso, Schumacher? Falou, tô muito. Ele explicou também que tentou pneu para pista seca, mas ainda não dava, por isso teve de fazer 2 paradas nos boxes. Eu acho que o Schumacher estava cheio de esperança de voltar a fazer um grande resultado nessa corrida. Pelo que ele arriscou com o carro leve no treino. Olha como o Ralf vai buscar água. Já tem trilho ali em Burto, tem muito trilho. Daqui a pouco alguém vai, olha só o trilho, tá vendo? Daqui a pouco alguém vai arriscar. E aí também, Reginaldo, aumenta o perigo, né? Porque no momento em que você tem o trilho, bota o pneu para pista seca e pisa no molhado. Foi a razão de alguns terem tentado, inclusive o Schumacher, ele ter depois voltado para o box para botar pneu intermediário de novo,
porque dá a impressão em alguns lugares da pista de que dá para usar o slick e daria mesmo para usar o pneu de seco. Só que Spa tem essa característica, em alguns trechos chove mais, outros chove menos, e essa é a história. Uns secam mais rápido também e outros demora muito para secar. Para a gente explicar bem claro, grande parte dos nossos telespectadores conhecem tudo de automobilismo, mas sempre tem aquele que possa não conhecer tanto. Se você vem com um pneu de seco, numa pista molhada que fez o trilho, Burt, de repente por um motivo ou outro, deu uma escorregadinha, alguma coisa, você sai do trilho seco e pisa no molhado, seria mais ou menos a mesma coisa que o cidadão estivesse tomando banho, o sabonete cair, se ele pisasse no sabonete, não? É bem por aí, a diferença até de aderência é brutal. Quando você tem essa situação, é fundamental que você ande exatamente no trilho. Que você colocou a roda fora do trilho, é como pisar no gelo também, você escorrega de imediato, não tem como segurar o carro. Aí vamos com 21 voltas completadas. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, o combustível da equipe BMW Williams de Fórmula 1. Aí você vai vendo a Minardi restando 23 das 44 voltas. Vai chover? Aí uma aposta boa. Essa é uma aposta boa. Será que chove? Para os pilotos não, né? Mas se a gente tivesse assim um pensamento maldoso, seria bom que ela secasse mais um pouquinho, fizesse o trilho, todo mundo para, bota pneu para pista seca e tome chuva em cima. Aí é voltar para o box para trocar de novo. E tudo pode acontecer no Grande Prêmio da Bélgica nessa região. Em alguns trechos a pista ainda tem spray, a pista está molhada em alguns trechos e em outro trecho tem trilho. É muito complicado tomar uma decisão neste momento. Hoje às 3 da tarde, Fausto Silva comanda o show de atrações do Domingão do Faustão, meu amigo Fausto Silva. Depois, às 4 tem a rodada do Campeonato Brasileiro, que vai pegando fogo. O Fluminense assumiu a liderança provisória com a vitória 3-0 ontem em cima do Brasiliense. O Santos recebe o Flamengo na Vila Belmiro. Se o Santos vencer, vai para a liderança, se não a liderança do Fluminense. O Goiás também ganhou, colou no Fluminense lá na frente. São as emoções do Campeonato Brasileiro. Fausto Silva às 3 da tarde, às 4 o Campeonato Brasileiro. E depois às 6 o retorno do Fausto Silva. E para quem gosta de futebol, que coisa. Tomei um choque. Os dois times da Bahia caíram para a terceira divisão. O Bahia e o Vitória foram para a Série C. Times de final de Campeonato Brasileiro, times campeões brasileiros, como o caso do Bahia em 88, os dois foram para a Série C. Restando 22 voltas, metade da corrida, tem muita coisa ainda para acontecer. Montoya é o primeiro, a última volta do Montoya 1:58.1. O Ralf 1:57.9. A impressão que poderia dar é que o Raikkonen pudesse se aproveitar disso, já que o Montoya está quase que defendendo posição ali em relação ao Ralf. Mas o Raikkonen também virou 1:58.1. Não aproveitou nada. O Alonso, que vem na quarta posição, virou 1:58.2. O Alonso está morrendo de rir essa altura. Ele está 9 segundos atrás do Raikkonen, mas está morrendo de rir. Porque nesse momento, 10 pontos para o primeiro, 8 pontos para o segundo, 6 pontos para o terceiro e 5 pontos para o quarto. Nesse momento o Raikkonen está tirando um ponto, trazendo a diferença de 27 para 26. E aí o Alonso chega para ganhar o título em Interlagos. Está morrendo de rir ali na quarta posição. Felipe Massa em quinto lugar, 15 segundos e meio atrás do Alonso. E Rubens Barrichello em sexto. E o Felipe começou, ficando claro que ele teve um problema naquela volta, Reginaldo. A diferença de 0,8 já subiu para 3,3. Ele deve ter dado uma escapada naquela volta que virou acima de 2. A sétima posição do Mark Webber. O Villeneuve fecha a zona de pontuação em oitavo. E o Antônio Pisoni está na 11ª posição, coladinho atrás do Thiago Monteiro. Nessa altura, a informação pelo rádio também não é assim tão extensa para não atrapalhar a concentração do piloto. É evidente que eles não vão estar informando o Alonso o tempo do Ralf Schumacher virando muito mais rápido do que o Raikkonen. Mas, de qualquer forma, o Alonso está aí tranquilo, porque ele está vendo o Raikkonen. Mesmo estando 9,9 atrás, em alguns trechos ele vê o Raikkonen. Enquanto ele estiver vendo o Raikkonen, está sossegado. Depois ele chega no Brasil para ficar
qualquer resultado que seja 6 pontos que ele marque a menos que o Raikkonen, ele sai daqui como campeão. Por isso a decisão vem para Interlagos. É a aposta que a gente vem fazendo faz tempo, que a decisão do campeonato será em Interlagos. Depois de Interlagos serão 2 corridas. Olha o Villeneuve aí e o Jenson Button atrás dele. Essa briga vale a 8ª posição, vale zona de pontuação. No momento o Villeneuve é o 8º e a 9ª posição é do Jenson Button. Veja como o traçado é completamente diferente ali na Source. Ele foi buscar uma zona de mais aderência. Veja como eles vão atrás do trilho. Tem que seguir o trilho. Já o trilho está bem claro, bem nítido ali. No mergulho da Eau Rouge. Aí eles saem da Eau Rouge e vão subindo o retão. Vão subindo o retão para a freada da Radion. Essa aí. A freada é um S longo. Toma para a direita, puxa para a esquerda. Jenson Button vai para cima, ele puxa para a direita de novo. E aí vai começando o mergulho. Vai para a sequência de descida até lá embaixo, Lecombe e Malmedy. E aí o Jenson Button, vai por onde, Jenson Button? Vai por onde? Ele tentou fazer ali o X, o traçado invertido. E agora ele foi para cima. Aí eles vão descendo para Lecombe, para Malmedy, botou lado a lado. O Villeneuve não vende a posição, vai bater, vai bater, vai bater, vai bater, vai bater. Vem Jenson Button, faz a ultrapassagem. Bonita a ultrapassagem de Jenson Button. Chegou com determinação, mostrando toda a categoria. O Ralf Schumacher, que foi o primeiro a parar, é o primeiro a parar de novo. Aí vai o Ralf, segundo colocado. Nesse momento, volta a McLaren a ter os 2 pilotos na frente. E logo atrás dos dois, quem? Alonso. Agora eu quero ver. Pneu para pista seca. Agora eu quero ver. Será que vai? Vai ser difícil, porque naquele trecho de pista úmida, a diferença de temperatura no pneu é muito grande, então ele vai ter uma certa dificuldade. Como você pode ver, até saindo do box agora na parte molhada, já veio escorregando. Porque a hora que ele despeja potência ali, ele já veio balançando. Aí acaba sendo uma corrida espetacular, como sempre, em Spa. Só essas primeiras voltas do Ralf aqui, observando o que vai acontecer com o pneu de seco, já é interessante. Precisava ter alguém no caminhão lá da FOM com um pouco mais de filosofia de corrida para dizer: acompanhe o Ralf, pelo amor de Deus. Que interessante agora é ver o Ralf. Deixa eu corrigir, a rádio é a televisão belga. Deixa eu ser justo aqui. Então alguém sai lá do caminhão da FOM e volta para dizer: acompanhe o Ralf. Que todo mundo quer ver agora como é que o carro dele vai se comportar. Tá aí, ó. Olha como é que vai se comportar, ó. Olha como é que vai se comportar. Já se comportou. Mas olha, não quero me arvorar de conhecedor de nada, mas um risco meio absurdo. Na verdade, ele estava sem combustível, ele tinha que fazer a parada devido ao combustível. E arriscou para não ter que colocar o pneu intermediário, que talvez não, é ainda a melhor situação, mas para não ter que fazer mais uma parada e botar o pneu de seco. Então arriscaram tudo, mas não sei, eu concordo com você, Galvão. Acho que tendo a segunda posição e tendo bom desempenho, talvez fosse mais inteligente manter a mesma estratégia de pneus e tentar um bom resultado no final da prova. Felipe Massa é o 4º e Barrichello é o 5º. Veja como eles vêm aí. O Felipe Massa largou na 7ª posição e tinha a expectativa de fazer a melhor corrida dele na Fórmula 1 realmente. O Rubinho é que largou muito pesado e a chuva poderia atrapalhar os planos do Rubinho, mas estaria na 5ª posição, fazendo a melhor corrida dele das últimas 8 ou 9 corridas da Ferrari, do Rubinho na Ferrari. Restando 19 voltas para o final. Montoya é o 1º, Raikkonen é o 2º, Alonso é o 3º, Felipe Massa é o 4º. O 5º é Rubens Barrichello, o 6º é Mark Webber, o 7º seria o Ralf Schumacher. Já aparece o Jenson Button e o Ralf vai voltar para o box. Porque o que acontece? Tem trilho, mas em determinados lugares fica claro que está molhado. Olha o Ralf aí, ó. Voltando o Ralf. Olha, é tão errada a atitude da equipe, Toyota, não só do Ralf, não do Ralf. Ele tem tudo para arriscar, mas a equipe não deveria deixar, porque a equipe está na luta com a Ferrari pelo 3º lugar do Campeonato de Construtores, apenas 8 pontos atrás. E o Ralf estava exatamente fazendo 8 pontos.
o Rubinho fazendo 2, quer dizer, a coisa ia ficar melhor. Minardi dando um passeio ali do moço. Ah lá, botou pneu para pista seca. Não dá ainda, fica claro que em determinados trechos não dá. Em determinados trechos não dá. Onde você tem trilho, você vai bem. Onde não tem, você vira passageiro. Esse risco no centro que você vê quando o carro está rodando ali, ó. Olha, aquele risco no centro. Isso é que determina que ele está com o pneu intermediário. E com isso o Montoya é o primeiro, o Raikkonen é o segundo e já não existe mais o Ralf. Agora a McLaren vai fazendo aquilo que queria. A diferença do Montoya para o Raikkonen é de 4,9. E eles têm margem para fazer a mudança, porque o Alonso vem 11 segundos atrás do Raikkonen. Então dá para o Montoya diminuir um pouquinho, para que venha chegando o Raikkonen, para que faça a ultrapassagem. Olha lá, já vem ali, ó. Olha lá, já aparece, ó. Já apareceu ali, já começou. O processo de mudança de posição já começou. E a vantagem é que o Raikkonen está 11 segundos na frente do Alonso. Já começou lentamente, com toda a experiência e a capacidade do Ron Dennis de comandar, o processo de mudança de posicionamento para que seja a vitória do Raikkonen e não a vitória do Montoya. Globo, a gente se vê por aqui. TIM, a única em todos os estados do Brasil. Restando 18 voltas para o final. Montoya, Raikkonen, Alonso, Felipe Massa na quarta posição, Rubens Barrichello na quinta posição, Mark Webber, Jenson Button e Villeneuve. São esses aqueles que estão marcando pontos. O Montoya, olha só, Montoya virou 1,58,2. O Raikkonen virou 1,57,1. E tá tudo muito sossegado, Reginaldo, porque o Alonso virou 1,58,0. Então, o Montoya está virando no mesmo ritmo do Alonso. Ninguém pode falar nada. Nesse momento é o Raikkonen que é o mais rápido. Ninguém pode falar nada. É normal que isso aconteça. Só a troca de posição tem que ser feita de uma forma muito cuidadosa. E valeria lembrar que aí mesmo em Spa-Francorchamps, quando o Irvine estava lutando, quando ainda era o Irvine, o adversário, o companheiro do Schumacher, a McLaren estava lutando pelo título, e aí era contra o Irvine, que foi o Schumacher que tinha se machucado aquele ano, era contra o Schumacher, contra o Irvine, e a troca de posição não foi feita entre o Coulthard e na época o Kimi Häkkinen, o Mika Häkkinen. Não foi feita, e eu corri perguntar para o diretor da Mercedes-Benz, porque não havia feito isso, ele disse que era o jeito deles agirem, era como eles pensavam que tinha que ser a Fórmula 1. Agora as coisas são bem diferentes. Aí você vai vendo o Rubens Barrichello vivendo suas últimas corridas na Ferrari depois de 6 anos. Rubinho vai correr pela última vez na Ferrari, aqui no Brasil. Daqui a 2 semanas, Grande Prêmio do Brasil, dia 25 de setembro. Depois ele terá Japão e China. E aí na próxima temporada será piloto da BAR, mantendo vivo o sonho de ser campeão do mundo, tendo uma equipe trabalhando por ele. Rubinho vai para a BAR e vai ser substituído na Ferrari por outro brasileiro. Felipe Massa vai ter a grande chance da vida dele. Felipe Massa pilotando uma Ferrari, e a Ferrari vai trabalhar uma barbaridade para o carro na próxima temporada. Você não tenha dúvida nenhuma, uma temporada que promete muito pela Fórmula 1 num todo e para os brasileiros na Fórmula 1. Vamos lá, Pedro Bassan. Felipe Massa completou hoje 50 corridas na Fórmula 1 e a prova que ele está saindo com as portas abertas da Sauber é que ele ganhou um bolo das mãos do Peter Sauber, que nem gosta muito de festa. Tá certo. E aí você vê a equipe McLaren acompanhando, todo mundo sentado ali. E se está fazendo 50 corridas hoje o Felipe Massa, hoje é aniversário do Pisoni que você está vendo aí. Pisoni está fazendo 25 anos. Ele fazendo ali, tentando ali a ultrapassagem em cima do Villeneuve, ocupando a 9ª posição. Vai entrar na zona de pontuação daqui a pouco. Deixa eu ver a diferença dele aí. Passando o Villeneuve, ele está 1,5 segundo atrás do Thiago Monteiro. Acho que o Thiago já ficou para trás ali. Não, é o Kurt King que está ali. Os dois estavam muito perto. Aí você vai vendo o Montoya e vai vendo como o Kimi já se aproxima por ali.
A diferença já caiu para 2,8, em compensação aumentou para 13 segundos para o Alonso. A McLaren é tão mais rápida, tão mais rápida, tão mais rápida, que o Alonso faz a melhor volta dele na corrida, 1,56,7. A melhor volta do Alonso na corrida ele fez agora, 1,56,7. Mesmo assim, ela é meio segundo mais lenta do que a volta do Raikkonen, que não é a melhor volta dele na corrida, com 1,56,2. A pista vai melhorando, Massa também faz a melhor volta dele na prova, 1,57,7 em quarto. Barrichello faz a melhor volta dele na prova, 1,57,3. Mark Webber vai para o ataque em cima de Barrichello, vira 1,57,5, também melhor volta dele. E Jason Button em sétimo, mas está 10 segundos atrás do Mark Webber. Você viu ali o engenheiro-chefe da Michelin ao lado do pessoal da McLaren assistindo a corrida, e hoje ficou meio claro que a McLaren não vai mesmo mudar para Bridgestone, pelo menos é o indício, vai continuar com Michelin, e a Michelin e Bridgestone vão ter 5 equipes cada uma no ano que vem. Vai ser uma divisão muito mais equitativa. Olha só como a Minardi vai para cima da Sauber ali. E o Villeneuve ficou de lado ali no A meio da Jordan, rua. perdão. A Jordan, como vai pra cima da Sauber, olha, puxou de lado e vai pra passar. Vai passar onde, amigo? Bateram. Vai passar. Você não conhece o Villeneuve, não? Chegou ele e ele não pode ser punido aí, porque ele foi tocado pra fora. Mas, pela regra, ele tem que ceder o lugar. Talvez, depende da interpretação dos comissários, porque ele não saiu de propósito, saiu batendo, depois de uma batida com o Villeneuve. Ele foi tocado pra fora pelo Villeneuve, pelo próprio Villeneuve, né? Mas diz o regulamento que ele tem que ceder o lugar. Mas depende da interpretação. É uma coisa assim que é subjetiva. Eu acho que ali ele mandou uma chicane como o Monza, que você vê o carro como o Schumacher passou reto e tem que devolver a posição. Aí foi mais um toque. Eu acho que não merece punição, não. Vamos ver de novo? Olha aí. Ele ameaçou vir pra cima. Será que ninguém explicou pra ele como é o Villeneuve? Que não vai tirar o carro dali nunca. Olha o Massa. Na quarta posição faz a segunda parada dele. Ai, que pneu que é esse? Ai, pneu pra pista seca. Ai, pneu pra pista seca. Talvez agora dê, porque tô vendo já o Raikkonen acabou de virar na casa de 55, então a pista tá secando. É difícil, mas quem sabe já dê. Tava todo mundo melhorando. Agora, dos primeiros, ele é o primeiro a colocar pneu para pista seca. Capricha aí, Massa. Vai na pontinha dos dedos. Vai com cuidado. Na ponta dos dedos e com a ponta dos pés. E veja o Raikkonen que vai se aproximando cada vez mais. Faz a melhor volta da prova. 1,55,964. Acaba de fazer a melhor volta da prova. Kimi Raikkonen, 2 segundos atrás do Montoya, já vem para assumir a liderança. É o que a McLaren quer ganhar a corrida, quer 10 pontos para diminuir 4 pontos, aqueles 4 que o Alonso queria colocar em cima do Raikkonen para ser campeão. É muito provável que o Raikkonen coloque aí para cima do Alonso, baixando essa diferença para 23, mas ainda chega com 3 pontos de margem em Interlagos, com 3 pontos de gordura para ter os 20 que precisa no final de Interlagos para poder comemorar o título. E baixa de novo aí o Raikkonen. 55,8. A segunda melhor volta é do Montoya, 55,9. A terceira melhor volta é do Ralf, 56,0. E aquela volta do Alonso, que ele já baixou para 56,3, mas é apenas a quarta melhor da corrida. E como será que está o Massa, hein? Como é que será que veio o carro dele com pneu para pista seca? Aqueles que estão à frente estão todos com pneu na pista, com pneus intermediários. Restando 14 voltas. Globo, a gente se vê por aqui. Novo Chevrolet Celta 1.0 Flex Power. O segundo trecho do Massa foi bem lento em comparação aos outros, então não sei se ainda o pneu deve estar funcionando. Tá muito mais lento. Pode comprometer a corrida dele. É aquela coisa. Ele tinha que parar para abastecer. Então qual é a decisão? Bota um pneu intermediário para ir até o fim da corrida andando muito mais lento que os outros? Ou coloca o pneu para seco, arriscando ser mais lento agora, restando 14, mas por exemplo nas últimas 8 voltas ser mais rápido, sei lá. Aí Thiago Monteiro vai para o boxe, o que coloca Antônio Pisonia na zona de pontuação mais uma vez.
O Montoya é o primeiro, o Raikkonen outra vez volta mais rápida. Raikkonen é o segundo, Alonso é o terceiro, Barrichello na quarta posição. Esse não quis arriscar não, botou pneu intermediário. Vai até o fim da corrida com pneu intermediário. Que horas que essa McLaren vai parar, hein? E olha como o Raikkonen vai chegando ali para cima do Montoya. Montoya é o primeiro e Raikkonen é o segundo. Alonso é o terceiro, Rubens Barrichello vem na quarta posição. Brilhante a corrida do Rubinho, se aproveitando estrategicamente dos momentos da corrida. Saindo lá de ter largado na 12ª posição, ter caído para a 15ª posição e vem agora em quarto lugar, mostrando sempre. O Rubinho é um piloto que chegou a um ponto. É raro ver um erro do Rubinho. É difícil ver um erro de Barrichello na condução do carro na pista. O Rubinho, que faz 4 corridas que não marca, ele tá faltando 3,5 pontos para ele superar o número de pontos do Nelson Piquet e passar a ser o 5º pilotos com mais pontos na história. Olha ele aí no box. Vamos ver que pneu vai colocar. Vamos ver que pneu vai colocar. Lá vem Rubens Barrichello parando. Mark Webber sobe para a quarta posição. Vai ter que parar também, né? Nesse Ele não vai finalzinho. trocar pneu. Olha lá. Não vai arriscar. Tá meio deteriorado o pneu ali, mas 6,8 sem trocar pneu. Vai-se embora Rubinho com pneus intermediários. A equipe não trocou pneu porque acontece o seguinte: o pneu intermediário, quando ele é novo, ele causa mais aderência, ele sobe mais a temperatura e causa um desgaste maior. Como esse pneu já está desgastado, ele é um pneu que já está meio, vamos dizer assim, até um pouco já acostumado às condições. Então é melhor manter ele. Pneu de seco não seria possível. E ao invés de colocar um pneu novo que ia se deteriorar, eles mantiveram esse pneu usado e já gasto, que deve se manter em ordem até o final. Felipe Massa tá, olha, tá ele aí, ó, muito mais lento que todo mundo, olha só. Já do Ralf foi absurdo, a do Massa foi meio absurdo. Você vê como ele vai perdendo a posição. Vai perdendo todas as posições. Estava na quarta posição da corrida. Nesse momento está em 14º. Veja como ele sai da pista. É uma decisão. Uma decisão absolutamente infeliz. Absolutamente infeliz. Partindo de quem tenha partido, uma decisão absolutamente infeliz. Você viu o Ron Dennis preocupado ali, porque está exatamente no momento de troca de posição aí, né? Mas ou aí eles vão fazer no pit stop. É uma ultrapassagem normal. Aí não tem mistério, ninguém pode falar nada. No momento em que um carro vem chegando, em que volta a fazer o Raikkonen, volta mais rápido, 1,55,775 contra 1,56,4. O Montoya seguindo instruções, Alonso no box. O Montoya seguindo instruções, vê se vai arriscar. Vê se vai arriscar. Com o título nas mãos, vê se ele vai arriscar. Pneu intermediário e vai embora. Absolutamente infeliz a decisão de botar pneus para a pista seca do Massa. A não ser que as últimas 6 voltas sejam, ele vá voando e todo mundo vá. Olha só o Massa, ó. Olha lá. Não tem como andar. Não tem como andar. Tiraram o Massa da corrida. Tá certo que ele teria que abrir aí porque seriam as duas McLaren, mas não tem como andar. Então o Raikkonen está andando 1 segundo mais rápido que o Montoya. É uma questão agora, espera, faz a contorna a Source, mergulha na Eau Rouge e na retona para Radion, bota de lado, passa e vai embora e ninguém pode falar nada. Webber no box. Mark Webber no box, restando 12 voltas para o final. Globo, a gente se vê por aqui. Real Universitário, para sempre um parceirão. Karthikeyen e Trulli no box. O Ralf Schumacher volta à zona de pontuação. Aí vem a McLaren firme na ponta. E aí, vai pro box agora, o Montoya. A ultrapassagem deve ser aí. Deve ser aí. A troca tem que ser aí. Aí você tá vendo aí o Ron Dennis e o Felipe Massa volta no box para quê? Para trocar o pneu de novo. Eu juro que queria saber de quem foi essa decisão. Confesso. Porque com a vantagem que o Massa podia ter, ele estava tão lá atrás do Alonso, seria muito difícil atacar o Alonso. Talvez uma vontade dele de ir ao pódio, arriscar para tentar ir ao pódio. Mas na mudança para pneu, para pista seca, jogou fora a melhor corrida dele na Fórmula 1.
estava na 4ª posição e era tranquilo sustentar a 4ª posição. Você vê agora também, conforme a pista vai secando, mesmo as equipes que mantêm o mesmo pneu intermediário, elas têm que ajustar a asa dianteira para colocar mais pressão aerodinâmica, porque como a pista vai secando, o carro tende a ganhar muita aderência, principalmente na parte traseira. Então o carro sai muito de frente e por isso precisa de mais asa. Jason Button está no box. E Raikkonen também. Aquilo ali era uma imagem, era uma desculpa. repetição de uma imagem Tem razão. do Montoya. O Jason Button saindo agora, o Raikkonen deve vir agora. Antônio Pisonia vai para o box. Pisonia está na zona de pontuação. Mesmo tendo sido prejudicado também pela escolha infeliz de arriscar no momento do safety car, de colocar pneus para a pista seca. Teve que voltar para colocar os intermediários, agora ele coloca os intermediários de novo. E vai o Antônio Pisonia, caminhando para marcar pontos. Ele ficou tanto tempo sem correr, está no lugar do Raikkonen, marcou pontos em Monza para marcar pontos também na Bélgica. Tomara que ele esteja no Grande Prêmio do Brasil. Existe a possibilidade dele estar de novo na Williams no Grande Prêmio do Brasil, Interlagos, daqui a 2 semanas. A chance é grande, a chance é grande. Olha o Raikkonen, vai voando, vai Olha voando. o quanto ele baixou agora. 1,53,810. E agora que... Pronto, aí já está trocado de posição. Basta ele entrar no box. Exatamente. Mas isso é o que eles iam fazer. Claro que as coisas têm que funcionar direitinho no box, né? Mas é isso que eles tinham que fazer. O Raikkonen é o primeiro, Montoya é o segundo, Alonso é o terceiro, Jason Button é o quarto, Barrichello na 5ª posição. O 6º é Mark Webber, o 7º é Pisonia. O 8º é Ralf Schumacher, com tudo aquilo, com toda aquela lambança que ele fez. O Massa vem na 14ª posição. Aí agora parou, voltou, trocou, quer dizer, não adianta nada. E nem aí que o Raikkonen eventualmente poderia ter perdido tempo aí no tráfego de 2 carros, nem aí não perdeu muito. Vamos ver agora, se ele vai para o box agora. Se ele não toma ali a buzz stop e vai para o box. Se ele tiver gasolina para fazer mais uma volta livre, sem ninguém na frente, é melhor fazer. Mas acho que já deu, acho que não, aquela volta de 53,8 já é mais do que suficiente para ele parar e voltar na frente do Montoya. Também se o Rondelli vai ficar no controle. O Montoya tira o pé um pouquinho aí, Montoya. Anda segundo mais lento agora. Imagine, o nível mais rápido de todos, o nível mais veloz era de 55, aí ele virou 53,8. Não há a menor diferença que o Montoya faz uma volta lenta no retorno, ninguém pode falar nada, tá retornando, faz uma volta lenta, tá tudo feito, tudo claro. O Flávio Briatore vai reclamar, espernear, protestar, mas tá tudo ali conforme o combinado. Globo, a gente se vê por aqui. Nova skin, pensou novo, nova skin. A corrida vai se aproximando do final. Raikkonen foi para o box. A televisão belga mostra ali, não é isso que a gente quer ver. A gente quer ver aqui, quer ver o momento que ele volta para a pista. Olha aí. Intermediário, risco para quê? Ah, Felipe Massa, que ideia infeliz. Jogou um 4º lugar fora. Além de tudo, a troca do Kimi foi mais rápida que a do Montoya. Ah, tá feio. Limpo, claro, sem lambança, com o carimbo da McLaren. Com o carimbo da competência da McLaren. Durante 6 voltas ele andou mais rápido do que o Montoya parou, ele fez a volta mais rápida da corrida, para ninguém... Olha, não dá margem de reclamação para o Briatore. Não dá, Burti, não dá margem de reclamação. Fizeram tudo como devia, o Raikkonen fez sua parte andando rápido no momento certo. Opa, acidente do Trulli, Galvão. Olha o Trulli. O capacete não é amarelo, só pode ser o Trulli. Era o Trulli, sim. Então a McLaren fez realmente o que devia e está apostando todas as fichas para levar esse campeonato até a última prova, quem sabe. Mas eu acho que vai ser aqui no Brasil, realmente. Aí o Trulli. Nesse momento o Raikkonen está fazendo 10 pontos. Nesse momento o Alonso está fazendo 6. A diferença no campeonato está caindo de 27 para 23 pontos. Olha o Trulli ali, não sabe por onde sair. Tudo bem com ele? Funcionando bem mais uma vez a barreira de pneus ali. Tudo bem com o Trulli. Tinha 11ª posição. O Felipe Massa vai para a 12ª posição.
Na infeliz troca para pneus para pista seca. Andou em cima do sabonete 2 ou 3 voltas. Umas 3 voltas teve que voltar. Olha o Mark Webber e Jenson Button. Vale a 5ª posição. A briga pela 5ª posição. E aí vem o Homem de Gelo para ganhar mais uma. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, o combustível da equipe BMW Williams de Fórmula 1. Excelente o desempenho do Rubinho, porque a gente consegue ver que pelo tempo de volta dele que ele não tem um carro bom o suficiente para estar na 4ª posição. Então ele tem feito uma grande prova em termos de estratégia, em termos de pilotagem, porque ele extraiu um resultado de onde não era esperado. E vai garantindo a 4ª posição o Rubinho, hein? Uma prova feita na cabeça, com o limite do carro, com a limitação do carro, largando em 12º, largando mais pesado, aproveitando o momento exato para fazer as paradas, para atacar, para se defender. Está ali na 4ª posição, levando a Ferrari numa posição que ela nem merece estar pelo que é o conjunto hoje, carro, pneu, mas está ali na 4ª posição, mostrando competência realmente. Na frente, a McLaren com o Raikkonen, lutando pelo título. Depois o Montoya, que teria ganho a corrida em condições normais. Tem pedaço de carro do Trulli aí. Tem pedaço ali na pista. Depois o Alonso, que é o virtual campeão. Nesse momento viria para o Brasil com 23 pontos de diferença, restando 3 corridas. E depois aparece Rubens Barrichello. E ele aparece bem, porque ele vai sustentando aí uma vantagem, mesmo sendo mais lento na pista. Nesse momento de 6,6 para Jenson Button, que é o 5º colocado. O Mark Webber é o 6º. O Ralf Schumacher é o 7º. O 7º, o Pisonia vem marcando 1 ponto na 8ª posição. Felipe Massa é o 11º. Brilhante a corrida de Rubens Barrichello. 8 voltas para o final. A decisão vem vindo para o Grande Prêmio do Brasil. Quer dizer, o Homem de Gelo tem que levar esse carro até o fim, né? Já aconteceu cada coisa com a McLaren nessa temporada. Não tivesse ele quebrado tantos motores, sendo obrigado a trocar motores em 3 ou 4 corridas, perdendo as posições. Em 3 corridas, perdendo 10 posições na largada. Teve um problema de quebra de suspensão, abrindo a última volta para ganhar a corrida. Aconteceu tudo com ele. Senão seria ele o campeão esse ano. Está vivendo dos pontos acumulados e da competência que teve quando a gente chamava a Renault de a Ferrari azul no começo da temporada. Está vivendo disso e administrando muito bem a vantagem o Alonso. Olha o Felipe Massa aí, ó. Agora parte para o ataque, mostrando que tinha carro. Veja só, ele passa o Klier, tenta passar, fica para trás de novo. O Klier fazendo a ultrapassagem, mas está aí na briga. O tempo que ele perdeu e a ideia infeliz de trocar para pneus, para pista seca. Na hora que botou o pneu, eu falei, para pista seca. A gente já tinha visto o que tinha acontecido com o Ralf Schumacher. 7 voltas restando para o Raikkonen. Vem ele atrás da Jordan ali para colocar uma volta em cima da Jordan. Vai andando no trilho com todo o cuidado o Kimi Raikkonen. Dia 25, daqui a 2 semanas. E não vamos nem falar dia 25, porque são dias 23, 24 e 25, os treinos na sexta-feira. O treino oficial no sábado, a corrida no domingo, 23, 24 e 25, final de semana. O Grande Prêmio do Brasil em Interlagos. Vai estar lotado Interlagos para a decisão do título mundial de 2005. É a aposta que a gente vinha fazendo faz tempo. A decisão vem para Interlagos. Segura aí, Raikkonen, leva até o final. Porque se ele não chega agora, o Alonso vai para a 2ª posição, faz 8 pontos, faz o dobro do que precisava. Ele precisa levar o carro por mais 6 voltas. E 6 voltas são praticamente 42 quilômetros, porque cada volta tem 6.976 metros. Globo, a gente se vê por aqui. TIM, a única em todos os estados do Brasil. Button se aproximou bastante do Rubinho. O Jenson Button se aproxima do Rubinho. A vantagem que era de 6,6 cai para nada. Na volta anterior era 3,4. Na volta anterior era 3,4.
Porque o Rubinho tá virando na casa de 1,59 e o Jenson Button tá virando na casa de 1,56. É aquela história. Chegar, chegou. Passar que eu quero ver. Aí Rubinho, mas com toda a experiência que tem, não vai brigar, não vai jogar fora aí quarto ou quinto lugar, não vai arriscar bater. Fica na quinta posição. Até porque o Mark Webber andou fazendo bobagem e tá 13 segundos atrás. Então ele vai de acordo com a balada, né? E ele não quer bater, e principalmente com a BR, né, Galvão? Imagina! É verdade. Imagina se ele joga o Jenson Button pra fora agora. E eventualmente com o seu companheiro de equipe. É verdade. Ele favorece ali a ultrapassagem do Jenson Button. Vai para a quinta posição. E o Mark Webber, mostrando que tinha problema, vem para o pit. Isso é bom para o Pisoni, que pode subir para a sétima posição. É a quarta parada de boxe do Mark Webber na corrida. É que ele deu uma escapada. Ele deu uma escapada. Ele deu uma escapada, então vai aí, para de novo. Pneu para pista seca. Eu acho que agora funciona porque eu vi que o Christian Klein tem pneu para pista seca e já está virando na casa 57. Então só agora, faltando 6 voltas, que esse pneu começou a funcionar. Então realmente todo mundo que trocou daqui para trás não fez a escolha certa. E o Felipe Massa, então, para parar de novo, ficava daquele jeito e tentava andar agora. Fizeram tudo errado por lá. Barrichello tem a quinta posição. Largou na 12ª posição, esteve em 15º e tem a quinta posição. 5 voltas para o final. Pouco menos de 35 quilômetros para que o Raikkonen possa cumprir a lição de casa dele. O problema é que a diferença era muito grande. Trazer a diferença para a decisão para o Grande Prêmio do Brasil daqui a 2 semanas. Daqui a pouco tem o Esporte Espetacular, as atrações do Esporte Espetacular às 4 da tarde. Rodada importante do Campeonato Brasileiro. A liderança neste momento é do Fluminense. O Santos pode assumir a liderança se ganhar do Flamengo. O Corinthians precisa vencer. O Internacional precisa vencer. O Goiás já ganhou ontem. São aqueles que vão nas 5 primeiras posições do Campeonato Brasileiro. A rodada às 4 da tarde. Você acompanha tudo na Globo. Agora o trilho está na pista inteira, né? Entrar em pneus. Quer ver o Klein, ó? 1,56,5. Jenson Button, 1,56,0. E quem não tem o Montoya virou 2. Alonso virou 2. Os pneus vão ali no limite. Os pneus intermediários. É que também o Montoya está fazendo agora o trabalho de não ter, fazer com que não corra o menor risco aí do Alonso se aproximar do Raikkonen. Tanto que o Raikkonen já está 18 à frente do Montoya. Não, mas isso também, o Alonso está 16 atrás do Montoya. O Alonso está 16 Sim, atrás mas do Montoya. os dois virando em 2 minutos, assim como o Barrichello virou em 2:1 agora. Até porque o Raikkonen em 56. O Button está 24 atrás do Alonso. O Alonso está ali, na dele. Tá bom, não era o que ele queria. Queria ser campeão aí. Ele queria fazer 4 pontos mais que o Raikkonen. O Raikkonen está fazendo 4 pontos mais que ele. Mas ele sabe que um segundo lugar para ele basta no Grande Prêmio do Brasil. O que pode volta pro boxe. Pisoni vai pro boxe. O que pode acontecer é a McLaren fazer uma dobradinha dessa de novo com o Raikkonen e Montoya e o Alonso chegar em terceiro. Aí a diferença cai para 19 pontos e a decisão vai lá pro Oriente. O Pisoni botou o pneu para seco agora, mas olha, também não precisava, hein, porque ele poderia manter aquela 8ª posição, que atrás dele estava o Villeneuve. Mas precisa ver se ele tinha combustível, né? Aproveita, né? Já que tem que botar combustível, aproveita. Se e não agora tenta o pulo do gato. Se não precisasse combustível, talvez ele permanecesse ali. Não deu para ver ali se eles colocaram combustível na parada do Pisoni. Olha o Alonso ali, ó. Vai com tanto cuidado, olha lá, no mergulho da Eau Rouge. O Klein que está com o pneu para a pista seca. O Klein que vem na 11ª posição, vem em cima dele. Abre, Alonso, deixa ele passar, fica quieto aí. Metade da 4ª volta final. Aí você está vendo o Alonso, que se a corrida terminar assim vai ficar com 23 pontos de vantagem para Kimi Raikkonen. Olha o curioso. E o Rubens Barrichello foi pro boxe de novo, Rubinho. Vai botar o pneu de seco também. Olha o curioso, Galvão. Na posição que está o Alonso, sai campeão do Brasil se ele chegar em segundo. Em terceiro, não. E se ele for superado pelo Button, aí a coisa já se complica um pouco mais. Olha, nesse caso, não foi colocado combustível no Pisoni, não.
E o Rubinho fez absolutamente o certo. O Weber fez, olha, 1,52, 370, a melhor volta. Ali seria o Montoya. Pisoni. Montoya, fora. Opa! Mas não tá brincando. Montoya. Ô, Montoya. Vai procurar emprego em outro lugar, Montoya. Tá querendo ajudar o Alonso, né, Galvão? O Rondelli deve pensar, se o Montoya trabalha pra mim ou pra ele? Outra vez? Pisoni. Ai, 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 ai. Olha o Antônio Pisoni. Será que foi no momento de fazer uma volta em cima do Antônio Pisoni? Cadê a imagem? Ei, Alonso. E foram os dois. Ah, Pisoni. Queria ver bem claro de novo. Mas essa não podia acontecer. Essa não... Olha o Montoya. Desculpa aí, Montoya. Essa não podia acontecer. E os deuses da Fórmula 1 sorriem para o Alonso de novo. Raikkonen tem 10 pontos, Alonso tem 8. A diferença cai para 2. Então vem de 27 para 25. Fica mais campeão ainda em Interlagos o Fernando Alonso. E a imagem? Cadê? O que será que aconteceu? Agora ele já não precisa fazer um segundo em Interlagos. Já não precisa mais. Olha lá como tá o Montoya. Trabalhei, fiz a pole position. Liderei a corrida na chuva. Deixei o Raikkonen passar. E agora vou voltar a pé. É isso que deve estar pensando ali o Montoya. Momento em que ele desce do carro. Por aí não dá pra ver nada. A não ser que eles se acharam na pista. E o Montoya tava botando uma volta pra cima do Antônio Pisoni. Isso pode complicar a vida do Pisoni muito. Não é pouco não, é muito. Isso é um momento, eu não sei nem o que aconteceu, Reginaldo e Burti, mas tá chegando. Para o carro no acostamento, deixa passar e depois volta para a pista. Tá valendo um título mundial. É quem vem na ponta. Mas, sem ver o que aconteceu, fica difícil de falar, mas é lamentável. Ainda mais numa situação como a do Pisoni, que teve agora essas 2 corridas para poder, quem sabe, melhorar a sua situação em relação às outras equipes e conseguir uma vaga para o ano que vem. Isso sempre conta de forma negativa, então é uma pena que isso tenha acontecido. A obrigação de evitar é totalmente do Pisoni. 2 voltas restando e vai o Raikkonen na frente. Será que acontece alguma coisa com o Raikkonen e o Alonso sai campeão? Não falta mais nada. A McLaren fez tudo o que tinha para fazer. Botou os 2 carros na primeira fila, fez a estratégia correta, fez um esquema de ultrapassagem com carimbo da McLaren, da competência da McLaren. E um acidente envolvendo o Montoya com o Pisoni tira o Montoya da prova. Antes de iniciar a última volta, Galvão, só para rapidinho dizer que o João Paulo de Oliveira, brasileiro, sagrou-se campeão japonês de Fórmula 3 com uma vitória hoje. Já era campeão ontem quando ele chegou em terceiro, antecipado, e hoje ganhou a corrida. É a 8ª vitória no ano. Duas voltas para o final. Daqui a pouco você vai ter o Esporte Espetacular e no outro final de semana, o Esporte Espetacular do outro final de semana tem a 7ª etapa do Campeonato Brasileiro de Stock Car pegando fogo. A liderança do Cacá Bueno com o Verhorst se aproximando, 14 pontos atrás. Tá em que lugar, Burti? Quinto agora, quinto. Burti na 5ª posição. O show da Stock Car no próximo final de semana no Esporte Espetacular, a corrida em Brasília. A Stock Car, portanto, no Esporte Espetacular no próximo final de semana, vale a liderança. Corrida que promete muito. Volta final. Raikkonen vem para a vitória, mas Alonso é o segundo. Barrichello na 5ª posição. Apenas para dizer que quando o Rubinho parou ali, parou de forma inteligente, porque ele tinha 27 segundos de vantagem para quem vinha atrás dele na 6ª posição. Então ele parou, ele já vinha muito lento,
parou, bota o pneu para a pista seca, volta na frente ainda na quinta posição e garante a posição. Era exatamente em cima do Villeneuve que vinha por ali. Então Raikkonen é o primeiro, Alonso é o segundo, Jenson Button é o terceiro, Mark Webber é o quarto, Barrichello é o quinto, Villeneuve é o sexto, Ralf Schumacher é o sétimo. E olha o Thiago Monteiro para marcar ponto. Vai ter festa em Portugal de novo. Thiago Monteiro na oitava posição para marcar um ponto, Felipe Massa em décimo. Teve tudo para chegar aí na quarta posição, Massa. Pior, perdeu o pódio na batida do Montoya com o Pisonia. Perdeu o pódio, perdeu o primeiro pódio dele, o Felipe Massa. Chegaria em terceiro lugar e perdeu o primeiro pódio dele. Vai terminar o Grande Prêmio da Bélgica. A decisão fica para Interlagos. Daqui a 2 semanas. Grande Prêmio do Brasil em Interlagos. Vai dar muito o que falar essa batida do Montoya com o Pisonia. Felipe Massa perdeu o pódio ao escolher de forma infeliz trocar por pneus para a pista seca, e Rubens Barrichello faz uma corrida brilhante, chegando na quinta posição. Quinta posição brilhante com a Ferrari S. Que a Ferrari na última corrida fez 10º e 12º. Olha como vem o Raikkonen para ganhar de novo. Kimi Raikkonen, lento. Kimi Raikkonen vence o Grande Prêmio da Bélgica. Nem sorriu ali o Ron Dennis, que está louco da vida com a batida do Montoya. Vai sobrar o mundo na cabeça do Pisonia. Raikkonen vence o Grande Prêmio da Bélgica. Alonso vem para ser o segundo. Alonso vem para ser o segundo. Cruza, recebe a bandeirada e comemora muito. Alonso se aproximando mais do título. 25 pontos a diferença. Jenson Button vai para o pódio. Terceira posição. E aí o Felipe Massa, o pódio era dele. Tinha tudo para ir para o pódio. Precisa saber de quem foi a opção dele, do engenheiro, aceitou. De qualquer forma, absolutamente infeliz. Perdeu o pódio na decisão de trocar os pneus. Olha o Ron Dennis, amigo, eu conheço há muito tempo. Vai dar confusão. Olha a expressão do Ron Dennis no momento em que ele consegue uma vitória importante. Aí vem o Mark Webber para cruzar na quarta posição. Rubens Barrichello em quinto. E a corrida brilhante porque o carro era para andar lá atrás. Ele largou de 12º, chega na quinta posição. Rubens Barrichello em quinto, a sexta posição do Villeneuve. Quer dizer, a sexta por enquanto, né? Que o Ralf vem ali atrás dele, ó. Por meio carro, o Villeneuve consegue a sexta posição. O Ralf Schumacher em sétimo. E a expectativa da chegada do Thiago Monteiro. Mas tá louco da vida o Ron Dennis. Voltamos já. Globo, a gente se vê por aqui. Amor, sou eu. Que surpresa, tava com saudade. Eu também, adorei as flores, seu maluco. Vi esse buquê tão lindo, lembrei de você, gostou? Amei, nem tomei café de tão louca que eu fiquei, tô feliz até agora. Você vai ver eu, minha picheja? Eu vai, pra dar muito beijinho em você. Vai passar aqui ou quer que eu te pegue? Ah, passa aqui, eu tô sem carro. Tá bom então, beijinhozinho em você, tá? Tá bom. Te amo. Tchau. A emoção precisa de tempo. Plano TIM mais 25. Mais créditos no seu pré-pago. Gastando R$25 ou mais, você ganha mais R$25 em crédito para usar como quiser. Não é promoção, é o plano TIM mais 25. Agora você vai gastar ainda menos para rodar por aí. Chegou o Celta 1.0 Flex Power. Álcool, gasolina, muito mais economia no seu bolso. Celta, o xodó do Brasil. Chevrolet, conte comigo. Abra uma conta sem comprovar renda e sem assinatura do meu pai? Só porque eu sou universitária? Sim. Meu, explica isso direito. Professor Otávio. Sol Real entende e apoia você em todas as fases da vida. Na frase precisa-se de assinatura, o índice de indeterminação do sujeito indica que você não precisa do sujeito, seu pai, para abrir a sua conta. Basta você usar o pronome pessoal, do caso é tu, no caso tu mesmo, né, minha filha? E ninguém tasca, ok? Real Universitário. Captou? Pra sempre um parceirão. Captei. Amor, macarrão. Precisa de macarrão, né? Leite condensado. Leite condensado. E amendoim? Nova Skin, amendoim, combina.
Amendoim? Combina. Beba com moderação. Para fazer a melhor gasolina, a Petrobras transforma pistas em laboratórios. Com uma diferença. Aqui não tem nenhum camundongo correndo. Petrobras, o combustível da equipe BMW Williams de Fórmula 1. Bem, amigos da Rede Globo, vamos voltando. A invasão de pista. Raikkonen o grande vencedor, mas mais ainda o Alonso. Perdeu apenas 2 pontos em segundo. Jason Button em terceiro lugar, que poderia ter sido o Felipe Massa. E o repórter Pedro Bassan está com o Massa. E aí, o que aconteceu? Aqui ao lado do Felipe Massa, saindo do carro, aqui nos boxes de Spa. Vamos saber da opinião dele, o que foi. Ele está muito aborrecido, o que parece, sem dúvida, que ele está muito aborrecido. Vamos saber de quem foi a escolha, afinal. Felipe, a decisão de botar pneu para a pista seca naquele momento, que acabou comprometendo a sua prova, de quem foi essa decisão? O que aconteceu ali? Bom, a equipe perguntou como estava a pista realmente estava muito seca para pneu intermediário. E aí aconteceu que a equipe perguntou, eu falei, vamos tentar, a gente tentou, infelizmente não funcionou porque foi no momento errado, mas se funcionasse poderia ser perfeito. Infelizmente a pista faltava umas 2 voltas para tentar de novo. Obrigado. Então fica claro, a escolha foi do Felipe Massa, ele errou, assim como o Ralf errou também quando nesse momento colocou o pneu para a pista seca. É uma questão de experiência e o Felipe deveria entender o seguinte: do mesmo jeito que o Raikkonen não ia arriscar porque vinha na liderança, do mesmo jeito que o Alonso não ia arriscar porque vinha mantendo uma diferença boa para o campeonato. Aí o momento da batida do Montoya com o Pisonia. Do mesmo jeito o Felipe não tinha o direito de arriscar porque ele vinha em quarto, era a melhor corrida da vida dele na Fórmula 1 e existia até a possibilidade de pódio. Errou, infelizmente errou, faz parte do esporte, mas assumiu a atitude e errou. Aí o pódio, Raikkonen, mais uma vez em primeiro, Alonso ao lado dele e Jason Button. Agora vamos à execução do hino da Finlândia. E agora vamos, God Save the Queen, Deus salve a rainha, o hino britânico. Vamos lá, a premiação. Mação, você tinha chamado. Isso, o Rubinho vamos, tá aqui. claro. Vamos ouvi-lo, Galvão. Tá. Grande corrida do Rubinho. Rubinho que tomou a decisão certa, né? Rubinho tomou a decisão certa. Você chegou a pensar em botar pneu para pista seca quando você parou, Rubinho, ou não? A pista tava muito escorregadia, não dava mesmo para colocar o pneu de seco antes e a tentativa era se manter na pista. E o meu carro estava melhor na hora que a pista estava secando, mas ainda estava com pneu de chuva. Meu carro estava bom naquela hora, só que ele durou 3, 4 voltas e acabou. Então, quando o Button me passou, a gente estava tentando falar para trocar o pneu e quando trocou melhorou, mas mesmo assim a gente tem ainda aquela dificuldade de sair na pista que ainda está molhada e o aquecimento do pneu é mais demorado que o Michelin, então acaba perdendo. Imagino que agora você vai rapidíssimo pro Brasil, né, Rubinho? Vou nem tomar banho, vou chegar lá. Tá aí o Rubinho na expectativa do nascimento do Fernando, o segundo filho dele.
Bom, agora o Alonso pode ser campeão até com um terceiro lugar no Brasil, ficou um pouquinho mais fácil. Graças ao Rubinho, a Ferrari aumentou a diferença para a Toyota e foi para 10 pontos. E o Rubinho passa a ser o 5º piloto da história em pontuação, perdendo apenas para o Schumacher, o Prost, o Senna e o Coulter. Ele ultrapassa o Piquet em meio ponto com esse grande resultado. A importância da carreira do Rubinho, com muitas vitórias, lhe falta o título mundial, quem sabe ele consegue com a BR. Luciano Burti. Ótima prova hoje, muita disputa. Eu fiquei muito contente em ver um bom desempenho e a experiência do Rubinho na prova de hoje. Uma pena que aconteceu com o Massa e com o Pisonia, mas o que eu mais gostei, na verdade, foi de ver que o título não foi decidido e que vem aqui para o Brasil. Muito bem. No próximo final de semana, no Esporte Espetacular, a 7ª etapa do Campeonato Brasileiro da Stock Car. E no outro, quem puder, vai para Interlagos. Quem não for a Interlagos, fique ligado na Globo. Vem aí o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. A decisão pode ser a decisão do Campeonato Mundial. A vantagem agora do Alonso. O Alonso tem 111 pontos. O Raikkonen tem 86 pontos. 25 pontos de diferença. Se ele sair 21 pontos na frente, ele precisava fazer 4. Agora ele pode perder 4. Olha só, vocês estão aí, mostramos vocês. Legal. Um abraço a todos. Vem o Autosport, depois o Esporte Espetacular às 4 da tarde. Tem rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol pegando fogo. O Campeonato Brasileiro de Futebol. Um abraço a todos. Fórmula 1, daqui a 2 semanas nos encontramos. Grande Prêmio do Brasil em Interlagos. Globo, a gente se vê por aqui. Fórmula 1 2005. Oferecimento Petrobras, o combustível da equipe BMW.